Oiê! Tá começando mais um episódio do SMT Cast. É uma série de videocasts que a SMT então tá trazendo para compartilhar histórias inspiradoras de pessoas que nos inspiram e que a gente quer que mais pessoas também conheçam das histórias dessa de vida, de superação e tudo mais, né, Cê? Ai, com certeza. E hoje tá muito especial porque ele é nosso parceiro e a gente admira muito. Isso aí. Eu vou deixar que tu apresente ele então, né, pra gente poder se dividir, porque tem bastante assunto, né? Com certeza. Então, assim, vamos começar com as apresentações. Ele é empreendedor, diretor da N Ramos, uma empresa de transportes e mudanças, é formado em administração de empresas, é pai do Otávio, da nossa amiga querida Mayra, é uma pessoa sensacional, que esse ano a gente teve a oportunidade de se conectar ainda mais, e ele também é apaixonado pelo que ele faz, pelos negócios, e adora se conectar com pessoas. E além disso, tem uma questão maravilhosa, que tem um senso comunitário de empatia muito forte. Seja bem-vindo, Júnior Ramos. Aê! Muito obrigado. Bem-vindo! Muito obrigado, satisfação, alegria gigante estar com vocês. Depois dessa introdução, dessa apresentação, meu compromisso aí tá grande. A gente fez o dever de casa, né? Sim, estudamos bastante e, na verdade, acompanhamos, né, você, a sua empresa. A gente tá muito feliz de tu ter topado. Com Isso. certeza. Fica bem à vontade, tu sabe Tá que tá em casa. Então, assim, a gente vai fazendo algumas perguntas, tá? Pra ti. Tem um patinho aqui, ó, que ele tá presente no nosso cenário, porque vai que, de repente, ó, a gente fala alguma besteira, tu não acha tão legal, ó, guria, se liguem. Ah, tá, beleza. Tá? Tem toda a liberdade. Isso, ou se tu, eu quero começar de novo, não gostei dessa resposta, vai, entendeu? Aqui é jogo aberto. Beleza. Isso aí. Tá? O patinho nos ajuda. Tá bom, combinado. Isso aí. Então, a gente vai fazendo algumas perguntas, tá? Pra te conhecer um pouco mais. Outras a gente já sabe, mas a gente quer que as pessoas te conheçam também, tá? Como você falou, tu é um cara, então, que adora o que faz, né? Dá pra sentir, assim, o teu brilho no olho quando tu fala da empresa. Sim. Mas também o lado pessoal é muito importante pra ti. Então, se a gente tivesse que, né, se tu tivesse que descrever o Júnior empreendedor, o Júnior, né, gestor e o Júnior pai, o Júnior marido, teria uma descrição diferente pra cada situação? Como é que tu imagina isso? Bom, se fosse descrever em uma palavra, a profissão e o Júnior, pessoa física lá fora, começando pela física, seria gratidão. Sou extremamente grato, clichêzão essa resposta, mas extremamente grato por todas as oportunidades, por todas as pessoas que foram colocadas no meu caminho, por todas as oportunidades que apareceram. Eu abraço com o maior amor, a maior alegria, a maior energia do mundo, cada uma delas. Então não deixo a oportunidade passar. Eu nem sabia que era pra estar aqui e vocês me fizeram o convite. A gente tem um convite pra te fazer. Falei, SMT tá dentro, N Ramos tá dentro também. Então, Verdade. ponto. Então, gratidão, sempre. Em relação a profissional, aí eu vou pro conexão. Eu acho que a maior alegria, o maior prazer que eu tenho com o profissional hoje é conectar, seja com o meu time interno, seja com o meu cliente, seja com o parceiro de trabalho. Então, conexão me define porque eu acho que eu consegui criar uma facilidade, um dom, uma energia, um alto astral para fazer esse meio de campo. Às vezes nem é para gerar um negócio, mas colocar uma solução para um cliente. Ó, não faço, mas tem quem faça. E aí coloca o cliente em conexão com aquela pessoa. Então, conexão me define hoje. É verdade, eu acho que isso é uma característica marcante tua, assim, tu tem esse poder, assim, de criar pontes, né? Exato. E de ser muito acessível. Eu acho que tu é uma pessoa, assim, tu mostra pra onde tu vai, tu tá sempre aberto, disponível pra escutar, pra falar, e eu acho que é por isso, então, que as coisas acabam girando e rodando pra ti, né? E coisas que talvez tu nem imaginavam que iam acontecer, acabam acontecendo. Eu acho isso é realmente por isso que tu tá aqui, porque a gente identifica isso, né? E essa característica também do sim. Sim para as coisas, né? Sim para as oportunidades, porque a gente acredita muito também nisso, né? Nas conexões, principalmente, a gente fala, né? Inclusive, o lema da SMT é conexões que transformam, conexões que são duradouras, que são saudáveis, né? E como tu falou, não é às vezes para gerar negócio. É simplesmente pela conexão, sabe? Não é visando alguma coisa em troca, sabe? É só por conectar as
pessoas certas. Eu acho que isso faz muita diferença, né? Exatamente. Como eu falei pra vocês, né? Eu acho que vocês são um sucesso e não tem por que puxar saco, mas é a verdade. Eu acho que vocês vibram verdadeiramente pelas pessoas, né? Então acaba que a empresa de vocês é um sucesso por sim. isso. Então, enfim, nem sei se eu tenho, né, condição de estar aqui hoje, mas se eu apresentei alguma coisa boa pra Pode ter vocês. certeza que tem. Tem muita coisa, a gente Então. admira e acompanha teu trabalho, assim, e sabe que, então, tu tá no mercado mostrando uma forma de fazer gestão diferente, e isso é muito inspirador, e esse movimento a gente quer encampar, porque a gente também acredita que estamos contribuindo para uma forma de atuar, de gerir diferente, valorizando as pessoas, e justamente por a gente acompanhar esse trabalho da N Ramos, o que tu vem fazendo para essa empresa, a gente gostaria, assim, que tu falasse um pouco, então, sobre esse teu trabalho na N Ramos e também essa questão de ter um lado social Humano, né? humano forte. Social, humano, de valorização tanto da equipe quanto também de levantar a bandeira do social. Queria que tu falasse um pouco sobre isso, assim. Show. Vamos lá. Sou formado pela Fevale, estudei lá na ordem de 5 a 7 anos, conforme foi dando, para pagar as cadeiras. E hoje a gente vive o momento dos treinamentos rápidos, né? Tu fez um final de semana ali de treinamento, o pessoal te vende, tu vai virar o Power Ranger. Na minha opinião, não, né? E normalmente quem tá dando esses treinamentos é o cara que tem a faculdade, tem o mestrado, tem o doutorado, tem um currículo violento por detrás. Mas tá lá vendendo a solução de vida em um final de semana. Tudo certo. Então eu sou grato pela Fevale, pelos vários anos que fiquei lá, assim como todos os outros treinamentos que eu fiz depois. Acho que a gente se torna a soma das experiências que a gente vive e acaba que hoje estou vivendo o dia de hoje, aproveitando essa oportunidade. Beleza. O momento de empresa foi a mesma situação, foi uma construção tijolinho por tijolinho dos últimos 7 anos. Então, tu pega uma empresa que já está há 30 e alguns no mercado, e aí tu começa a replanejar, reconstruir, refazer, e aí vindo trazendo isso aqui para cá, e tu mostrar que indo para cá dá mais efeito, é punk. Então, um prego que tu vai colocar para dentro da tua empresa novo é motivo de bloqueio, de, pô, para que tu quer fazer isso? Então, antes desses últimos 7 anos, eu tive algumas passagens indo e vindo da empresa, né? Uma empresa de gestão familiar, meu pai e minha mãe fundaram ela em 84. E eu sou muito grato, porque meu pai sempre apoiou. Todas as decisões dele, não, vai lá e tal. E aí eu ia para os outros lugares, fazia o meu trabalho, ele brilhava o olhinho, cara, volta, vamos fazer. E aí não rolava. Então, estudei e senti muito na pele essa questão de gestão familiar, né? Fui aprendendo a pegar projetos grandes, fatiar eles e ir executando pedacinho por pedacinho. E aí depois tu vai vendo o resultado disso, do todo, né? Então os últimos 7 anos foram de reconstrução e um dos pilares básicos lá no tempo de faculdade foi ajuda à sociedade, né? Para mim isso era a regra sempre. E os meus pais a vida inteira fizeram trabalhos comunitários, ajudando principalmente igrejas e tal, a galera que vive na miséria. Então já era algo habitual, tipo, tô dentro de um negócio e sei que isso faz parte de uma boa empresa. E a partir do momento que, né, voltei para a empresa, a gente estruturou e tal, e aquela ajuda básica para a igreja, para buscar, para fazer, para acontecer e tal, já era tão normal e tão pouco, a gente abriu o nosso leque, hoje faz muito mais. Foi ontem a gente estava fazendo uma mudança para a BEF, uma casa de jovens, alguns esperando para ser adotados, outros com deficiência mental, outras que já têm uma idade entre 10 e 15 anos que já nem têm esperança de ser adotadas, porque já têm uma idade mais avançada. E aí tu vê teu filho em casa e tu sabe toda a condição que tem. E aí toca no Dodói, eu falei, pô, como é que eu vou formular um preço para isso aqui, né? A gente vai fazer porque essa galera merece. A gente fez o trabalho, a gente ajuda o Projeto Sorrir de São Leopoldo também, que auxilia famílias lá das Vilas dos Tocos com móveis que os nossos clientes doam, com alimentos que a gente arrecada ou às vezes compra. Enfim, a gente faz uma porrada de coisas. E ontem, por exemplo, a gente foi convidado para ser o mentor de uma turminha lá, de uma escola, pessoal barbado já, adolescente, numa escola de Campo Bom, para um Startup Teams. Então, eles vão viabilizar uma empresa ali para vender um produto ou serviço para amanhã ou depois estar no mercado. Então, tu passa a dedicar teu tempo pro todo, entende? Porque não adianta teu negócio estar bem, crescendo lá na frente e a sociedade como um todo naquela mesmice. Então, quando todo mundo cresce, é muito melhor para todo mundo, né? Que legal, que bacana ter essa consciência, assim, do papel,
né, que tu tens, que a empresa tem, né, na sociedade, assim, se eu vejo que isso realmente é como se fosse quase uma retribuição, né, de todo esse Exato. crescimento e tudo mais, mas isso tá muito, assim, pelo que tu falou, tua mãe e teu pai sempre fizeram isso, mas também tá muito dentro do teu DNA como pessoa, né, porque, assim, a gente também fez muitas pesquisas e tudo mais, né, e a gente descobriu, assim, né, nossa amiga Mayra, né, nos disse, assim, que tu é o cara que vê uma pessoa na rua precisando de ajuda, tu, sei lá, tira tua roupa e dá pra pessoa. Ela contou um episódio, assim, de que tu comentou de um desconhecido que tava... tu levou um desconhecido no meio da chuva pro hospital, né? Não sei, me conta um pouquinho sobre isso. A gente ficou assim, poxa, porque às vezes a gente tem medo, né, do desconhecido. Olha uma pessoa precisando de ajuda e ao invés de tomar uma atitude de ajudar, vira o rosto e não estende a mão. E a gente achou isso muito legal, assim, essa passagem que ela comentou, tua, e a gente pensou, eu queria saber um pouco mais sobre isso. Sim. Então, era um domingo e eu saí para comprar uma carne pro churrasco. Acabou que a compra da carne se estendeu um pouco mais. Eu tava descendo lá onde eu moro e aí tinha um cara já sendo acolhido lá por uma galera que eu conhecia. E tu via que a pessoa tava mal, assim, os olhos regalados, tava chovendo e tal, um senhorzinho. E, enfim, o pessoal pegou o guarda-chuva, botou algumas cobertas e tal, aquele cara, sei lá, ganhou algum ataque, alguma parada e passou muito mal. E aí, a gente ligou pra ambulância, já faz um tempo, não chega e tal, pô, bota o cara no carro, vamos pro hospital. Sério? Claro que sim, bota ele no carro, vamos pro hospital e tal. E aí, de fato, cheguei lá e aí a galera ficou muito surpresa, assim, no hospital, do tipo, tu é parente desse cara? Eu, não, nunca vi esse cara. Não, mas como assim? Por que tu trouxe ele? Não, porque o cara tava passando mal, precisa de ajuda e... Ficaram até meio desconfiados, E aí, justamente, daí o cara tava com muito frio ainda, aí eu, enfim, tirei a camiseta e tal, que eu tava com camiseta, blusão, coisa nada, deixei um casaco que eu tinha com ele, e depois eles ligaram, eu deixei meu contato, eles, a pessoa que tá recuperada e tal, agora tem que ir pra casa, a gente não tem contato familiar. Não, beleza, eu busco ele e levo ele pra casa. E aí o cara tinha voltado a si, passado aquele negócio, e eu consegui chegar no endereço dele lá, daí chegou a família dele, pô, onde é que tu tava e tal. Enfim, então, daí depois, 2 horas depois, cheguei com a carne, aconteceu o churrasco. Em casa, a galera pensando, meu Deus, cadê? Daí ela me ligou, daí eu falei, não, só tô ajudando uma pessoa aqui e tal, mas já tô indo pra casa, enfim. Então, eu acho que o nosso dever padrão básico de ser humano é isso, né? É olhar pro lado e entender, pô, aquela pessoa tá precisando de ajuda, vai lá e estende a mão. Se tem uma condição financeira melhor, uma condição de consciência como um todo melhor, por que não ajudar os outros, né? Então, depois isso tá enraizado em ti, é normal. Até me sinto envergonhado de falar de um negócio desse, porque pra mim é tão básico, tão óbvio que... Mas não é porque, na verdade, a gente estranha. Como você falou, lá no hospital, talvez eles estranharam, quem é esse cara, né? O que ele tá querendo? Porque a gente hoje estranha, né? Às vezes tu cumprimenta uma pessoa e não recebe, né, um cumprimento de volta, uma retribuição. Aí tu imagina alguém simplesmente porque quer ajudar uma outra pessoa sem ganhar nada em troca. Então, a gente estranha isso. O que não deveria ser normal, né? Exatamente. A gente deveria... O normal é ajudar, estender a mão. É ser humano, né? Eu acho que é isso, assim, é a base. Porque no momento tu não tá fazendo nada, vamos dizer assim, de super-herói. Tá fazendo algo humano. Exatamente. Só que, infelizmente, é algo que as pessoas não estão deixando de ser humanas, né? Isso. E deixando de praticar o mínimo, que é estender a mão pro próximo, né? E aí acaba se tornando um ato de heroísmo, porque a gente se acostumou com pouco, né? Isso, sim. Isso aí. E eu queria saber, assim, de onde que isso veio também, assim, contigo. Tu fala com muito carinho, obviamente, dos teus pais. Tu falou agora, então, que eles que estão à frente, né, da N Ramos há quase 40 anos, né? Se as minhas contas estão certinhas. 38, sim. Tu, não sei, tu falou agora, assim, tu teve experiência em outros negócios e essas experiências também te fortaleceram pra tu hoje estar nessa atividade, sabe? Como que tu entende, assim, de onde essa tua veia social, sabe? Como que ela se criou também? Eu acho que pelos convites, assim, que acabaram acontecendo, né? Eu acho que antes... Muita gente cria rótulos sem antes conhecer uma realidade completamente diferente da que vive. Então, no momento, sei lá, do Projeto Sorrir, fui lá fazer uma entrega numa vila. E aí tu pensa, não, o pessoal fica mamando no governo. Como assim mamando no governo? Vai lá olhar aquela galera morando em umas casas com umas brechas do tamanho de uma...
Enfim, 10 centímetros de uma madeira até a outra, com uma ventania, chuva, que a cada chuva perde tudo, tem que recomeçar do zero, que tá lá naquele meio, nem sabe pra onde vai, nem sabe, porque sabe que vai ter dificuldade de conseguir um trabalho, enfim. E aí é mais fácil tu dizer, não, o pessoal tá lá porque quer, por opção e tal. E depois que tu vai lá, tu entende que não é por opção. Nasceu naquele meio e nem sabe como sair daquele meio. Então, e aí tu vê muito vídeo de empresário aí, né? Vi um vídeo do empresário esses dias. Se eu vender a minha McLaren, solucionaria o problema de fome no mundo? Claro que não, porque o poder voltaria para as mesmas mãos e tal. Concordo que o poder voltaria para as mesmas mãos, né? Porque a galera que se dedica, que se empenha e tal, é menor e automaticamente o poder, a liderança vai para essa galera que se dedica para tal. Mas o básico, enquanto sociedade, não. Isso é porque os caras lá de cima roubam, não administram bem e é mais fácil fazer com que eles sobrevivam da migalha. O governo bom deveria trazer lá escolas, oficinas e tal para ensinar esse povo a correr atrás do seu também. E é mais fácil dar umas migalhinhas de vez em quando e fazer de conta que tá tudo certo. Então a gente sabe que as nossas ações por vezes são migalhas, que não vão resultar na solução do problema como um todo. Ainda assim não é desculpa pra gente não fazer nada. Com certeza. E o Projeto Sorrir tem uma pegada diferente além de dar esse auxílio com alimentos, roupas, móveis e tal, nós vamos começar a instalar oficinas de aprendizagem. Como, por exemplo, dentro da N Ramos, a gente vai criar, por exemplo, um treinamento durante 3 meses para o cara ter uma noção de como atua um bom vendedor. Humildemente, nós somos bons vendedores. Como ele pode trabalhar com a montagem de móveis. Como ele pode trabalhar com, enfim, escolher algumas atividades dentro da empresa, cria lá, vai ter todo um controle de cadastro e tal, a criançada fica aqueles 3 meses, indo lá uma vez por semana, 1 hora, 2 horas, aprendendo e tendo um norte, entendendo? Desenvolvendo elas, preparando elas para terem oportunidades, né? Exatamente. E aí pergunto, para mim é trabalho, o que eu ganho com isso? Uma satisfação gigante, algo interno enorme. Que não tem preço até, Exato, mas financeiramente é ruim, atrapalha o teu business, a tua correria do dia a dia e tal. Tem pessoas que se envolvem, né, da equipe, deixam de talvez fazer alguma coisa. Exato, então é muito mais fácil para todo mundo olhar pro seu, não, minha vidinha particular aqui tá maravilhosa. Mas se tu olhar pro lado e olhar e ter essa visão de mundo melhor para todos, mas tá louco. Teu negócio, consequentemente, vai muito melhor. Sem dúvida, né? Isso é muito bacana, assim, ver que tu tem essa consciência e a gente espera muito que muitas pessoas assistam, né, esse episódio, porque quanto mais as pessoas ouvirem esse tipo de fala, esse tipo de posicionamento, vai abrindo e acionando, fazendo as pessoas pararem com uma miopia, né, que distorcem muitas vezes as coisas para ficarem numa zona de conforto. É muito mais fácil achar desculpas e tudo mais para não tomar atitude, né? E uma coisa, assim, que a gente sabe, então, que as pessoas são o que elas são, muito por causa das pessoas que rodeiam, muito porque as pessoas que apoiam. E, com certeza, a Mayra e o Otávio, eles representam muito, né, a tua família, né? E te queria que tu falasse um pouco sobre isso, assim, sobre a tua relação, assim, de pai, de marido. A gente vê que ela também se engaja muito, assim, e te apoia nessas ações sociais. E até eu também acompanho vocês e vejo, assim, que tu já colocou o Otávio nesse penso. Dá pra ver que ele já tá conectado. E eu queria que tu falasse um pouco sobre isso, porque, querendo ou não, o Otávio é a tua semente. Exatamente. Bom, aí tocou no Dodói, né? Mas vamos lá. Bom, primeiro em relação ao Otávio, acho que essa é a missão divina que a gente recebe, né? Ser pai, a tua obra-prima ali, é o troço mais precioso que pode ter. Presente esse que veio da Mayra, né? E, bom, em relação à Mayra, logo a gente se conheceu, ela já trabalhava no grupo, né? Onde tu trabalhava com ela. Conheci um cara maravilhoso, eu lembro. Então, esse cara era esse aí. Ela tava certa. Agradeço. E aí, eu ainda tava num dilema de, dedico minha energia no negócio da família ou não e tal, porque é muito mais fácil, às vezes, tu ir pra uma empresa grande, fazer carreira e tal, e abandonar o barco. Virar cara é sempre mais fácil. Aí ela me falou, tu acredita na ideia? Eu falei, acredito. Ela falou, então tem resposta. Então, enquanto isso, muita gente próxima a tu fala, lá as coisas nunca vão mudar, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Então, aquela pessoa recém-chegada, que daqui a pouco teria
existe o interesse, né? De ver teu parceiro bem pra poder viajar, pra poder realizar, pra poder morar bem, pra poder andar com um carro bom, não sei o quê. Então, não tinha muito a oferecer, né? E aí ela falou, tu tem a resposta? Eu, putz, grila, essa é a mulher. É, isso aí. Ela é, Se eu ela disser é. pra ela hoje, deu a louca, vendi a empresa, vou abrir uma barraquinha pra vender não sei o quê. Eu tenho certeza que ela vai me apoiar. Então, Isso é maravilhoso, olhe né? pra quem você tem do lado. É. E aí rolou foi um relacionamento de risco, né? A gente há 11 meses, pum, engravidou. E meu pai, ela morando com a família dela, eu com a minha. Test drive, primeiro mês quase nos matamos, mas depois deu certo, veio o Otávio, só alegria. E a gente fecha muito nessa questão de educação sobre essa consciência de meio ambiente, de tratar bem as pessoas, de levar uma vida simples, de fazer muito com pouco e tal. Então, acaba que esse lance de ela fazer um movimento lá no trabalho dela, ou eu fazer no meu, Sim. para arrecadar alguma coisa, é algo normal, não é mais algo, meu Deus, pontual ou extraordinário. É o nosso normal. Esses dias a gente mora num condomínio lá de casinha simples e tal. Terreno do lado cheio de lixo. Pô, passa na frente do terreno todo dia. Uhum. É mais fácil fazer de conta que tá tudo certo ou pegar, levantar a bunda do sofá, desculpa o termo, mas ir lá levantar, juntar o lixo, né? A gente Sim. botou o Tavinho, ela, eu, pegamos os sacos e tava fazendo a limpeza do terreno. Pronto, todo mundo fica feliz, todo mundo vai passar ali e vai ver um terreno limpo. Sim. Então, acho que essas pequenas atitudes que às vezes a gente prefere fechar os olhos, se a gente desperta pra isso, tudo fica mais saboroso, né? Com Então, sim, eu sou certeza. extremamente grato à minha esposa, ao meu filho e eles são o motivo da minha vida. E fazendo as contas, assim, eu não sei quantos anos o Otávio tem. 5. Então tu tá 7 anos, né, à frente da N Ramos. Sim. Basicamente, né, a empresa, o filho estão crescendo juntos, assim, né, Exatamente. sob a tua responsabilidade. Sim. Tu acha que a paternidade te auxiliou? Total. Como é que tu consegue fazer essa conexão, Baita assim? pergunta. Eu acho engraçado quando tem algum amigo, assim, e não desmerecer ninguém. Desculpe, pessoal. Mas no sentido de... tô cansado. Cara, tu não sabe que eu tô cansado quando quando tem trabalho, filhos. quando tem filho, quando tem casa pra cuidar, enfim. Tem tua hortinha lá, tuas plantinhas pra cuidar. Então, um filho, eu acho que é algo associado à energia. Tipo, não tem tu tá cansado. Tem que fazer A o que tem gente que ser pensa, feito. né, o que eu fazia antes de ter filho? É O que isso eu fazia aí. com o meu tempo antes de ter filho, né? É muito engraçado. Aham. E aí esse papo de cansado vai pro ralo, né? Porque tu quer Eles botar nunca teu estão filho... cansados. Exato. Primeiro tem que dar atenção, brincar e tal. Segundo que tu quer dar uma estrutura legal. Não um luxo, besteira e tal. E nada contra quem dá luxo, né? Cada um com a sua ideia de vida, enfim. Mas eu quero dar conforto pro meu filho, pra minha esposa e tal. Eu quero que a gente viaje pra caramba. Eu sou um cara que gosta de passear, então a gente tá sempre passeando. Dá pra ver. É. Eu acompanho vocês. Então, para ele ter essa noção que o mundo é muito mais do que uma sala olhando uma televisão. Ai, sim. Então, sim, eu acho que a paternidade veio de solo, assim, do tipo, não tem tu acordar cansado, não tem dia ruim, não tem tu fazer corpo mole. Todo Sim. dia é uma vitória e vamos pra cima. Te preparou ainda mais para esses desafios Total, todos que tu tem no dia a dia. Total. Bacana. Outra coisa também, claro, a gente sabe que é até estranho falar, né, que nos últimos anos, né, a Covid e tal, mas é que, infelizmente, é bastante tempo que a gente vive já, né, na pandemia e tudo mais, a gente sabe que tu passou uma situação bem complicada com os teus pais também, Sim. né, no auge ali da pandemia, e a gente queria entender, assim, também, como que tu lidou, né, com certeza foi muito difícil, mas como que tu conseguiu essa força, essa energia até. ou esse cansaço que, por mais que ele bata, com certeza bate forte, né, como que tu conseguiu lidar com tudo isso pra tocar o negócio, pra demonstrar também essa força pras pessoas que precisavam, né, como é que foi esse momento? Eu acho que... primeiro, eu acho que foi uma prova de Deus, sei lá. Mas também foi ele colocando a mão assim, dizendo, cara, vai lá e faz, vai dar certo. Uhum. Então, a empresa tinha trocado de endereço há pouco tempo. A gente vinha numa curva de crescimento, graças a Deus. E aí, eu peguei Covid, e aí eles não acreditavam no Covid, aquele papo de politicagem e tal. E aí, eu tava isolado lá na minha casinha, e eles faziam questão de ir lá, né? Não, porque me vinha minha mãe, me beijava, me abraçava e tal. Deu, pô, mãe, ainda não sei o resultado, não sei se eu tô com troço. Pô, no outro dia, toma. Tô com o negócio. E aí meu pai
começou a ficar ruim, internou, depois veio minha mãe, internou. E aí, no que tu chega no hospital, assim, vê teu pai e tua mãe internado numa UTI, não desejo pra ninguém, assim, foi terrível. E aí eu abandonei a empresa, assim, do presencial, né? Só o WhatsApp, à medida que dava pra dar alguma resposta. Então, sou muito grato. Aí vem um lance sobre empresa, né? Time. Time é tudo, né? Ah, sim. Então, Lucas e Joãozinho, se estiverem assistindo, gratidão eterna. E eles fizeram acontecer entre dois a empresa, eu no WhatsApp de vez em quando. E foi uma luta, a maior luta da minha vida, assim. Meu pai saiu do hospital mal virando o pescoço. Minha mãe com as pernas trêmulas de andador e olha lá. E aí, enquanto isso, de novo, né? Entra a família, entra uma esposa foda, que ficou cuidando do filho, eu fiquei cuidando dos meus pais. Uhum. E o processo pós, depois que sai do hospital, é o que pega, né? Então, reaprenderam a se alimentar, reaprenderam a andar, reaprenderam tudo do zero. E aí, quem vai ser o melhor enfermeiro da vida é teu filho, cara. Questão de conforto, de tudo. Uhum. Então, fui enfermeiro, foi bom e deu tudo certo. Ai, Sim. sim, a gente imagina, assim, a gente acompanhou, a gente ficou pensando assim, nossa, a força, né, que tem que ter para poder lidar com um momento difícil, assim, mas a gente sabe que tu é uma pessoa iluminada e que ia conseguir lidar com isso da melhor forma. E eu acho que a rede de apoio, né? Total. Como tu também sempre foi um cara humano, né? E demonstrando isso pras pessoas, pô, na hora que tu precisa de alguma coisa, É isso aí, tu pode contar com os outros. sabe? É. Não, e olha a surpresinha, né? Não satisfeito com a situação de estar com os dois na UTI. A gente estava desde outubro no prédio novo. E a gente ainda não conhecia a questão estrutural em relação à chuva, né? Me dá um dilúvio do tamanho da lua, que metade do Novo Hamburgo ficou alagado. E aí eu tava no meu sogro e na minha sogra em instância. Eu vou dar uma passadinha na empresa pra ver se tá tudo bem. Tu abre a porta do escritório e um açude dentro. Pá. Aí tu pensa, Que é isso? Deus! mas essa lá já deu... Foi bem isso. Falei, cara, você tá me testando, aqui é osso duro, eu não vou me entregar, eu vou resolver, eu vou organizar, vou secar essa bagaça, consertar o telhado e nada vai abalar. E aí, de novo, entra time, passaram a semana inteira com um secadorzinho de cabelo lá, secando documentação, enfim, organizando os móveis, arredando, limpando e tal. E para recomeçar de novo, e deu tudo certo. A gente ajeitou o telhado, ajeitou os móveis, secou as documentações, e os clientes nem imaginavam isso, e tava tudo lindo, maravilhoso, e vida que segue, vamos que vamos. Sim, mas isso que é bom, né? É bem isso, é aprovação. É isso aí aí. depois a gente olha pra trás até dá vontade de rir, né? É. Daquele problema que, querido, não é tu que vai me derrubar. É isso aí. Sabe? É mais ou isso menos. aí. Mas assim, acho que tu fala de time. E eu vou falar um pouquinho agora sobre de uma experiência que a gente viveu recentemente, né? Num evento que a gente também teve a honra de participar, né? E que traz muito, assim, esse evento, ele é um resultado desse time que oportunizou isso, né? Isso, lá a gente conseguiu ter, assim, um pouco dessa sensação mesmo, assim, da galera muito boa que tu tem contigo, muito por conta dessa vibe que tu, né, transmite pra eles também, que foi, então, o Conexões que Mudam Vidas, que foi um evento que, assim, eu quero que tu conte um pouquinho, claro, mas ele pareceu muito despretensioso, né, de como tu imaginou ele, Sim. talvez, no Mas início, ele- mas ele tomou uma proporção. Tomou uma forma, assim, E o que é zero top. custos, é uma coisa que tu foi contando com a ajuda de cada um. Eu queria que tu contasse um pouquinho se ele foi realmente despretensioso, se tu daqui a pouco pensa em ter novas mais edições, o que tu continuidade. pensa pra esse projeto, porque falando de quem tava lá como espectadora, Uhum. foi maravilhoso. As pessoas que estavam lá no palco trouxeram conteúdos muito legais, mas principalmente as conexões todas, assim, sabe? Dos participantes, assim. Achei que foi maravilhoso, né? Ai, eu adorei a experiência, eu chorei, eu me Aham. conectei, eu consegui conhecer pessoas novas, eu adorei. Sim. Conta pra gente, assim, como que isso surgiu. Então, isso fica a dica empresarial, assim. O pessoal, na minha humilde concepção, ao meu ver, no mundo dos negócios, não creem muito na força de parcerias. O nosso negócio é movido a parcerias. Parceria não é um casamento, de que todo dia tu vai ter que ligar pra pessoa, dar satisfação, dizer quem tu indicou, como é que tá, como é que não tá. Parceria é o que a gente tem, por exemplo, a gente se encontra, sei lá, eu de tanto e tanto tempo, mas tem um apreço, um carinho, uma admiração, uma torcida pelo negócio, e no que eu puder botar esse MT em qualquer negócio, eu confio de olhos fechados no trabalho de vocês, porque vocês entregam valor e amor no que fazem, né? Uhum. Então, nosso leque de parceiros é muito grande, graças a Deus. E isso foi plantado como? Daí,
primeira pergunta que de repente alguém pode fazer, como eu crio um leque de parceiros? Atendendo bem teu cliente, né? Então, honre cada indicação que tu recebe, faz o melhor que tu puder e cria uma conexão ali com o parceiro que te botou no game. Então, atendi lá a Bruna, a mudança foi top, fiz assim, assado e tal, dá um respaldo pro teu arquiteto, dá um respaldo pro cara da pintura, dá um respaldo pra quem quer que seja. Sim. Então, a gente iniciou esse leque de parceria. E aí tem um segmento que trabalha muito fortemente com a gente, que é o personal organizer. São as personagens, principalmente as de Porto. Sim. E aí nós queríamos retribuir de alguma forma, porque quando normalmente o cliente procura mudança, já tem a personal definida. Então, nosso poder de devolução de cliente é pequeno. E o que é mais importante do que cliente? Informação. Se tu tem informação, tu faz acontecer. Então, nós inicialmente iríamos fazer uma palestra, de forma despretensiosa, com o Rafa, um colega de faculdade, que pra mim, é o cara das vendas. Sim. Rafa Rocha. E aí, a ideia foi começando a ganhar corpo e a gente, nosso negócio não é só movido por personagens organizer. Tem arquiteto, tem design de interiores, tem corretor imobiliário, tem uma série de profissionais. Tem o pessoal do comitê, da CI. E aí a gente, vamos convidar essas pessoas também. Automaticamente uma palestra já ficaria um conteúdo pequeno. Vamos aumentar esse leque. Aí recorreu uma colega de comitê, a Rosane, veio com finanças, e um empresário que eu conheci há pouco tempo, que pra mim é o cara que eu sigo, é o top, o Duda Câncer, da Apta Resinas, que a gente criou uma conexão há pouco tempo, mas forte o suficiente para eles fazer presente. No que a gente tinha 3 palestrantes bala, a gente, vamos caprichar nesse negócio, não dá mais pra ser no pavilhão, né, da empresa, porque a nossa estrutura é simples. E como a gente foi convidado há pouco tempo para palestrar, primeira palestra, pensa que eu tava assim, mas é aquilo, apareceu oportunidade, sim, vai lá e faz o teu melhor. Não precisa ser o melhor do mundo, como diz o Cortella, mas é o teu melhor. A gente foi lá e fez o nosso melhor. A gente fazer o nosso melhor, abriu a porteira pra gente fazer um evento lá dentro. Eu, beleza, nem cogitava fazer um evento. Depois que se criou isso, eu tenho um lugar pra fazer o evento. Acionei lá o pessoal da Exatos. Juninho, tá à disposição o auditório. 3 palestrantes, top, auditório top, tô grandão. Sim, vamos encher isso aqui agora. Vamos organizar melhor esse negócio. Daí veio a tal da Ecobag, veio o cordão, veio o crachá. Não, aí ficou assim, um evento profissional. Aí veio o painel de entrada. A gente foi incrementando para fazer um negócio organizado. Um amigo que tem uma fábrica de alimentos cedeu os alimentos para o café. Enfim, ficou completo. E tudo isso a custo zero. Então, cada um cedeu alguma coisa. A empresa foi responsável por criar a conexão. E aquele momento de palestra saiu a custo zero. Depois nós fomos para a empresa, para o pessoal conhecer as novas instalações e tal. E aí a gente, claro que bancou o almoço, bebidinhas e tal, para um momento de networking. Mas o fato da gente ter criado algo daquele porte, que depois a gente... será que as pessoas estão falando para agradar e tal? Mas então todo mundo quis agradar, porque todo mundo elogiou pra caramba. Não, tava muito legal. Muito bom. E a gente tem, assim, experiência em eventos, né? Tanto de produzir, quanto também de vivenciar eles. E ficou muito bom. A gente tava comentando, a gente adorou, foi incrível e queremos uma próxima edição. Foi rápido, assim, dado. Eu pensei, tive uma ideia e até colocar em prática tudo assim, demorou muito tempo ou foi rápido? A gente criou isso, sei lá, em 2 meses talvez, e nos dias que davam, tipo, hoje tá tranquilo, vamos pegar o evento e vamos dar continuidade dele. Foi bem louco, assim, e o que pega pra capar foi a última semaninha ali. Então, a gente conseguiu organizar, muito foi legal. Do jeito que foi. E a pergunta que não quer calar, edição 2. Pois então, o pessoal já pediu tanto que vai ter que rolar, vai ter que ter, com certeza. E o legal foi isso, várias empresas vieram depois, ô Juninho, se tivesse chamado antes, a gente queria estar junto e tal, então acaba que eu tenho tranquilidade. Tem uma rede já. Tem a rede pra fazer o 2, com certeza vai rolar. Ai, que legal. E eu assim, aproveitando a tua fala, assim, antes de a gente entrar num quadro especial que nós temos aqui no nosso videocast, eu queria te ver se tu vai conseguir sintetizar. É uma pergunta, assim, talvez, não sei se tu vai conseguir reunir as ideias todas, mas tu falou ali uma dicas pra empreender. Se tu pudesse dar, assim, 3... enfim, o número de dicas que tu entende que seja relevante para alguém empreender. Porque tu, comentou, primeiro honre, as indicações, né? Aí eu pensei, poxa, será que ele não tem algumas dicas, assim, para quem tá nos assistindo, dicas práticas, assim? Uma tu já falou, né? Que é indicar as indicações, honrar elas, né? Mas se tivesse, daqui a pouco, 3 dicas para quem tá começando a empreender, assim, que tu darias? Primeiro seria...
entenda o diferencial e a entrega que tu tá tendo. Porque tem muita gente que se vitimiza, né? Eu tenho um negócio e meus familiares, os meus amigos não me apoiam. Tá, tu foi oferecer para ele, tu tá entregando algo de valor, sei lá, tu criou uma lojinha que vai vender peixe. Daqui a pouco as pessoas nem têm o hábito de comer peixe. Tu explicou para ela, tu fez com que ela começasse a se instigar a ter interesse por consumir peixe? E se sim, tu tem uma loja agradável, por mais simples e menor que seja, mas que tenha o desejo do consumo de peixe, aí o papo é diferente. Então, não dá para se vitimizar. A gente tem que fazer um trabalho independente do porte, diferenciado e que haja o desejo das pessoas de consumirem o teu produto ou serviço. Ponto. Depois disso feito, tá numa constante reavaliação. A gente nunca pode se acomodar. Então, pensa que lá atrás a gente tinha uma estrutura simples, um uniforme básico, mais ou menos, só tinha um colete, não tinha uniforme. Hoje a gente tem meia, calça, bermuda, colete, camiseta, japona, touca, boné, tudo. Ecobag. Ecobag do evento. Então, tu tem que estar sempre te autoavaliando e melhorando. Então, hoje a N Ramos está num ponto. Eu quero olhar daqui 2 anos para frente e pensar, minha estrutura de 2022 estava simplificada, como é que eu não acordei para isso antes e tá sempre te movimentando. E terceiro, mais uma vez, olhem para as parcerias, se conectem ao máximo com as pessoas, porque isso faz toda a diferença para o sucesso do teu negócio. Ai, show de bola. Eu acho que quem tá aí assistindo anota aí essas dicas, porque ele é o cara. Bom, então, como nós temos o nosso Momento Boomerang, que é um quadro onde a gente tem até um quadro. Um quadro especial. Vitor, vamos explorar aí. Bota aí a vinheta, né? Uma vinheta especial, por favor. Bom, então temos o nosso Momento Boomerang, que é então bate e volta. São perguntas rápidas, bem dinâmico, para a gente conhecer ainda mais o nosso entrevistado. Então, vamos lá, né, Vá? Eu vou começar perguntando, tá? Assim, não tem um cronômetro rodando, fica à vontade para responder, mas é aquela resposta que vem assim, tá? A primeira delas, se tu pudesse trabalhar em outra área, qual seria? Consultoria ou eventos. Tá, esse veio aqui, ó, papum, na lata. E uma situação inusitada que tu vivenciou profissionalmente ou daqui a pouco na tua vida pessoal, algo divertido, engraçado? É uma pergunta difícil. Inusitada na vida profissional. Profissional, mas se daqui a pouco, não tenho profissional. Não, pode ser no profissional. Cristina Ranzolin. Pensa que a gente foi estruturando empresa, e o nosso sonho enquanto empresa era atender alguém, tipo, de um quilate uma celebridade. Exato. E aí ela fez um pedido lá de um portalzinho online e tal, no que caiu, não, isso é fake. Acabou que eu adicionei ela no WhatsApp, comecei uma conversa e pensa, tu conversando com a Cristina Ranzolin, fui pro atendimento, tu de cara com a Cristina Ranzolin. Ai, então, a partir da Cristina Ranzolin, veio outras tantas pessoas. Hoje é mais tranquilo, posso atender o presidente que eu tô tranquilo. Mas quando deu primeiro, assim, que ele ficou na barriga, meu Deus, tô na frente de uma figura pública, foi tenso. Então, foi muito bom e foi um divisor de águas. Assim. Sem dúvida. E deve ter sido uma experiência bacana também. Barbaridade. Ai, que bacana. Foi demais. Que bacana. Aí tu pensa, eu vejo ela na TV ali apresentando o Jornal do Almoço, tava perguntando, como é que tá o negócio aqui? Será que ela tá falando comigo? Mas como só tava eu na sala, só podia ficar comigo mesmo, né? Então, demais. Que show. Ai, uma curiosidade bem bacana. A próxima pergunta, tu meio que respondeu antes, né? Mas a gente quer só saber, assim, do momento difícil da tua vida, né? Tu antes falou sobre a situação dos teus pais, mas qual foi realmente, assim, o momento mais difícil de superação. que tu já teve que superar, que te fez... A gente sabe que os momentos difíceis, eles sempre fazem, na hora a gente não entende muito bem e questiona muitas coisas, né? Mas eles são momentos que nos fazem evoluir. Tá. Qual que tu entende, assim, que foi um momento da vida bem difícil, que tu cresceu, evoluiu também? Vem linkado com... Acho que todos temos dificuldades, né? Então, dificuldade profissional, dificuldade financeira, dificuldade não sei o quê. Então, isso aí é clichê e todos temos problemas diferentes. Mas o que pega, às vezes, de surpresa é alguma questão relacionada à saúde, né? Então, eu tive um AVC em 2018, ali foi um soco no estômago, assim, que... AVC? Sim. Tu falando sério? Tu, um cara que faz esportes, que cuida da saúde. Pois então, com jovens a probabilidade de dar algo fulminante é ainda maior. 2018 isso? 2018. E aí meu filhinho... 2019, perdão. Meu filhinho tinha 2 anos. Nossa. E aí, passei muito mal. Afinal, foi um AVC. E aí tu pensa, meu Deus...
Porque eu tive o isquêmico e em 48 horas pode rolar o hemorrágico, né? Que daí é quando a bagaça não tem mais volta. Então, tu olhar e, meu Deus, pô, meu filho tem 2 anos, minha vida tá tudo certo, será? Então, eu tinha bugado a visão do lado esquerdo, daí durante a semana que eu fiquei lá em isolamento no hospital, ela voltou. E aí, depois que o lado bom das coisas, né? Depois que tu volta, gratidão pela vida, pelo filho, pela empresa, pela oportunidade. Eu fico de cara com quem acorda e reclama de indo pro trabalho, ou voltando pra casa, ou porque não sei o quê. Sim. Cara, tem a oportunidade de mais um dia, de mais viver, uma né, oportunidade. experiências. Exatamente. Então, pelo amor de Deus, tu tá vivendo, tá respirando, tá caminhando, valoriza isso Seja e vamos pra grato. cima. Eu não Nossa, sabia. eu Esse também é não sabia. Então, realmente é um momento bem de superação. Então. Mas, que coisa. Agora mais admiração ainda. É verdade. E um livro, se tivesse um livro pra indicar? 2. Primeiro, esse faz Caneta, tempo que eu li, mas é o verdadeiro sucesso, afinal, o sucesso é muito relativo, né? Tem gente que pode me assistir e achar que quem é esse cara? Nada a ver. Assim como vai ter gente que pode se inspirar. Isso vale pra todo mundo. Tem cara que, beleza, é milionário, mas meu Deus, a vida loucura que esse cara tem, eu quero algo completamente diferente pra mim. Então, sucesso é muito relativo, verdadeiro sucesso, eu achei um baita livro. E o clichêzão master, mas que pra mim fez uma diferença absurda, que é o Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, porque eu acho que a forma como a gente leva as nossas mensagens, trata as pessoas e tenta viabilizar as coisas, seja a decisão de um passeio no final de semana com a tua família, seja a decisão do próximo passo da tua empresa, faz toda a diferença do sucesso ou insucesso daquela ação. Sem dúvida, que legal. Eu acho que a mensagem que a gente quer deixar na vida das pessoas é fundamental a gente pensar sobre isso, né? É isso aí. Com certeza. A pergunta, né, essa próxima tem um pouco a ver também com a anterior ali, que é uma pessoa que te inspira. Às vezes não precisa ser uma mega celebridade, né? As pessoas do teu convívio, né? Ou alguém, da família. assim, que já tenha te dado um baita de um conselho, sabe? Alguma coisa assim. Quem que te inspira? Normalmente sempre falo muito do meu pai, hoje eu vou mudar a figura um pouco, falar da minha mulher, né? Ela, por esse apoio lá atrás, e essa semana ela começou num trabalho novo, ela tá a semana toda fora, volta na sexta, e parece que já se passaram 30 dias, né? E ela foi na segunda. Então a casa tá de pernas pro ar, a gente divide tudo, e aí quer dizer, eu sempre faço um pouquinho, eu tento fazer o máximo que eu posso. Então, com a missão casa, missão filho, daí meu filho tá gripadinho e tal, as noites complicadas de sono. E aí tu pensa, meu Deus, cadê minha mulher? Como ela faz falta! Como ela faz falta, como ela consegue. Manda um recadinho pra ela. Meu amor, obrigado por tudo, saudades, volta logo. Mayra, que legal, que legal. Eu não sabia que ela tava num trabalho novo. Sim, começou a segunda. E essa questão de, ela vai lá, veste a camisa, sempre disposta, motivada e tal, não tem tempo ruim. Enfim, tu te obriga a fazer o teu melhor também, né? Tu tá casado com uma pessoa ali que derrete. Então, minha mulher. Que show, mas que legal reconhecer, né, a mulher que tá do teu lado, isso é fundamental. Que porque bacana. Às vezes a gente, né, reconhece pessoas da rua, ou até, como a gente fala, né, uma celebridade ou alguém, que a gente nem tem, né, não conhece pessoalmente, não sabe se aquilo que a pessoa fala é real, né? Até aquela frase que a gente ouve, né, muito, fala mais sobre, né, as pessoas têm que falar mais sobre o que os outros fazem do que elas mesmas, sabe? Então, eu acho que isso é muito legal, de tu valorizar a pessoa que tá ali no dia a dia. E também isso, de às vezes ela fazer tanto que tu tem que... eu sou obrigada a fazer também, né? Porque senão eu vou ficar pra trás. É isso aí. Isso aí, show. A próxima é tu. A próxima sou eu. E uma memória de infância, tu tem alguma memória de infância, assim, que é algo que te marcou na infância, que tu acha que talvez impactou pra te ser quem tu é hoje? Eu acho que eu sou um cara muito simples, assim. Uma tia minha, que perdi por causa do Covid, ela falou, Juninho, tu nunca muda. Independente de onde tu estiver, nunca muda. Isso ela fala, sei lá, desde que eu tenho 18 anos, 20 anos, não sei. Hoje tô com 31. Mas a memória que eu tenho da infância é na casa das minhas avós, por exemplo. Eu com meus primos, seja na avó Nara, seja na avó Marieta. A avó Marieta era conhecida pelo pão caseiro e pelo tangue, mas o tangue lá de casa não era tão bom quanto era o tangue lá da minha avó. E na avó Nara era o pão com presunto e o leite quente com Nescafé. Na minha casa não tinha o mesmo sabor, então, da gente se divertindo, da gente comendo uma comida simples, e isso eu levo até hoje. Então, pessoas que eu amo, comida simples, lugares simples, acho que a gente faz o lugar onde a gente tá ser maravilhoso. Família.
E a gente percebe, assim, o quanto que tu passa isso pro Otávio, assim, eu acompanho vocês, né, e eu acho muito legal, assim, dá pra ver que tu passa essa questão da simplicidade, assim, até pelos passeios que vocês proporcionam, que vocês fazem, é tudo muito simples, isso é muito bom, né? É isso aí. É isso Porque que a gente precisa. de verdade, né? Também. Às vezes, o muito luxo, muito glamour e tal. Como tu falou, nada contra quem gosta de consumir esse tipo de Sim. coisa. Mas o simples é tão bom também, né? Exatamente. Tem alguma frase que já tenha te marcado, assim? Tem algum lema, uma tatuagem? Eu não sei, alguma coisa, assim, que te marque bastante. Que tu, quando tu olha pra essa frase, te motiva? 2 de novo, pode ser? Maravilha. Eu tenho uma tatuagem escrita aqui, que um dia eu tava rascunhando e escrevi. Sonho, planejo, realizo e vivo. Eu acho que são os 4 passos assim que a gente tem que ter. A gente tem que sonhar, a gente tem que planejar aquele sonho para conseguir realizar, e não adianta só realizar e não tá lá de corpo e alma, né? A gente tem que viver ele intensamente. E o segundo é um vídeo do YouTube. Eu indiquei para várias pessoas, nunca ninguém me deu um feedback se ele é bom ou não, mas eu já indiquei para um monte de gente, que é o Conexões que Movem a Vida. É do Felipe Salles, Marcelo Salles. O cara conta a trajetória profissional dele, e ele começa vendendo suco de uva quando era piá numa banquinha lá na casa da avó dele, pelo que eu lembro, até que ele chega hoje numa empresa gigante e é responsável por um monte de startup. E olha as coincidências da vida, hoje eu sendo mentor de uma startup da galerinha de Campo Bom. Então, conexões que movem a vida. Eu levo isso muito pra mim. Tanto é que o nome do evento foi Conexões que Mudam a Vida. Eu só mudei uma palavrinha pra ter link com a mudança. Mas, cara, a vida é conexão. A gente aqui hoje pode estar mudando pra ambos muita coisa. Sim. Então, oportunidades e conexões, sempre. Maravilha, Show de amei, bola. amei. Eu gostei que ele já vem com 2 coisas de cada vez, tu viu? 2 livros, 2 dicas de maravilhoso. frase. Adorei, é muito conteúdo. É muito conteúdo. E pra fechar, né, esse quadro, Essa é boa. a pergunta aquela, assim, algo que ninguém sabe sobre o Júnior. Assim, pode ser lado uma coisa B mesmo. muito boba, ou pode ser uma coisa mais profunda, tipo, eu gosto, sei lá, Não- eu tenho uma mania, enfim. Uma coisa assim que ninguém saiba. Pô, então... O que eu vou te dizer? Pois eu não pensei sobre isso. Acho que às vezes a gente acaba rotulando as coisas, né? Do tipo... sei lá, pelo fato do... Por exemplo, rótulos. O cara tem berço de ouro, assumiu a empresa da família. Mal sabem a situação que se encontrava a empresa, como ela estava funcionando. Sim, podem chegar e dizer assim, sim, é fácil pra ele pegou a empresa pronta da família. Eu não vou pegar a foto lá que eu tô carregando uma oficina lá junto com o meu time, porque sozinho ninguém faz nada. De uma empresa lá de roda, pneu e confusão que eu tô engraxado lá não sei quanto tempo atrás. Todas as mudanças que eu participei para pensar no processo como um todo. Então, eu sou um cara que é pura cara e coragem e que, sinceramente, não se preocupa nem um pouco com a opinião dos outros. Eu acho que é isso que me leva à frente. Pode ser que, né, o pessoal assiste e, tá, beleza, o cara mais ou menos, e tá tudo bem, porque a minha expectativa é para que 10 anos eu faça algo muito melhor. Então, hoje eu fiz o meu melhor. Espero que eu consiga tocar pelo menos uma pessoa de alguma forma. Então, basicamente, é isso. O que não sabem, aí é que tá difícil, porque a minha regra de vida é essa. Tipo, Essa é transparente. seja o que tu é o tempo todo. No meu casamento, graças a Deus, eu posso ser assim. Com a minha família, eu sou assim. No meu trabalho, eu sou assim. Então, verdade, sempre não tem segredo, não. Não, tá ótimo. A gente agradece muito, né? Tu ter aberto o teu livro ainda mais para mais pessoas conhecerem, né? Isso. Agradece a tua presença, a tua entrega, né? E o que quer dizer que, infelizmente, a gente tá chegando no fim desse episódio maravilhoso. Se a gente pudesse, ficaria mais tempo ainda. Não para de aparecer o tempo aqui. Eu sei que eles vão me matar daqui a pouco. Mas a gente quer te agradecer demais, né? Por ter dito que sim, mesmo sem saber o que seria. Sim. E por essa conexão, assim, tão verdadeira que a gente tem mesmo. Como tu falou, às vezes a gente, sei lá, não se encontra por muito tempo e simplesmente se esbarra em algum lugar. E aí, beleza, como é que tu tá e tal. Então, eu acho que quando isso é muito genuíno.
né, da tua parte, conta com a gente, né, sempre que a SMT puder estar junto com vocês e com o teu time, que também eles são a extensão do Júnior, né, muita gratidão pelo convite que também nos conectou, né, e a gente agradece demais, assim, a tua presença, por ter compartilhado essas né, experiências todas que te fizeram chegar aqui com certeza e vão te levar muito mais longe. Show. Vocês limitaram a pergunta, né, a uma pessoa que te inspira, que tu admira e tal. Na verdade, são muitas, né? E vocês duas certamente estão entre elas. Mais uma vez, se contar no dedo, né? Quantas vezes a gente se viu na vida? Nem são tantas vezes Nem assim. são tantas. Mas, naturalmente, hoje o online possibilita a gente ter um acompanhamento. E a postura, a entrega, o amor à camisa, a forma genuína como vocês são também inspiram muita gente. Eu sou fãzaço de vocês duas da SMT, de verdade. Onde a SMT tiver e quiser que a N Ramos esteja, a N Ramos vai estar lá. Ai, muito obrigada. É isso. Vai, é recíproco, né? A gente já falou isso e a gente tem muita gratidão de tudo isso que a gente tá movimentando, essa conexão, essa questão de a gente não precisar, então tá todo dia se falando, mas quando se encontrar ser verdadeiro. E não esperar o que os outros pensam ou não pensam. Eu acho que a gente precisa ser feliz, né, no que a gente faz, vai com medo mesmo, né, se joga de verdade. Então, conta com a gente, obrigada de verdade a todos, né, que então acompanharam esse episódio, tá? Muito obrigada. A gente quer fazer um agradecimento especial à Veste Bem NH, que tá aqui, né, colaborando com os nossos lookinhos, acessórios a Jace também. Martins também, que tá, né, nos auxiliando a nos deixar mais bonitas, né, pra esses episódios. Muito obrigada. Obrigada a todos que, então, acompanharam. Sigam nos acompanhando, tá? Muitos vídeos, né, curtam, se inscrevam no canal. Curte, comenta, compartilha. É pra chegar em geral mesmo. Pessoal, Obrigada, viu? Pessoal, vamos dar uma moral pra essa mulherada ali, que elas são top, tá? Começaram a semana e, pelo amor de Deus, não tem um palco, gente, público pra bater palma, mas eu bato sozinho, elas são demais. Pra nós. Obrigada. Sucesso. Ai, obrigada. Adoramos. Até o próximo. Tchau, tchau.